o segundo passo ele também parece óbvio, mas as pessoas têm ainda mais dificuldade de executar, que é você direcionar para os temas que você tem mais dificuldade. Então, imagina que o Barreto ele é um grande clínico geral, sabe tudo de hipertensão, sabe tudo de diabetes, mas ele não sabe absolutamente nada de pediatria. Então ele não sabe nada das doenças exantemáticas, ele não lembra de nada do calendário de vacinação. Nesse caso, o que vai ser mais inteligente para o Barreto? Provavelmente vai ser mais inteligente ele estudar com mais frequência e especialmente revisar com mais frequência esses assuntos que ele tem mais dificuldade. No caso, esses temas que eu dei como exemplo de pediatria. Só que tem uma pegadinha aí. Essa pegadinha é onde muita gente erra. Porque lembra daquela lista que o Barreto mostrou lá dos assuntos que caem mais na prova do Revalida INEP? Imagina, por exemplo, que eu sou um cara que tem muita dificuldade em distúrbios ácido-básicos. Imagina, cara, que não consegue entrar na minha cabeça, eu não consigo dominar, por exemplo, uma gasometria arterial, eu não consigo calcular anion gap, é um assunto que realmente eu tenho muita dificuldade. Só que vocês lembram, apesar de eu ter muita dificuldade, é um assunto com uma incidência muito baixa na prova do Revalida INEP. Nesse caso, será que vale a pena eu gastar muito tempo e muita energia estudando um assunto que é difícil, que já é difícil de uma maneira geral? Eu ainda por cima posso ter uma dificuldade ainda maior do que a média. E é um assunto que cai muito pouco, ou pelo menos caiu muito pouco nos últimos anos. Será que vale a pena? É aí que está a pegadinha. Você só vai direcionar para os assuntos que você tem mais dificuldade quando for um tema importante na prova. Quando for um tema com pelo menos uma incidência moderada para cima na sua prova de revalidação. Então, por exemplo, eu lembro que estava lá em cima vigilância epidemiológica e pré-natal. Digamos que eu seja excelente em pré-natal. Eu que tenho um filho agora de 10 meses, né? Estudei pra caramba pré-natal, então estou dominando todos os conteúdos de pré-natal, só que eu já não estudo há muito tempo vigilância epidemiológica. Nesse caso, esse direcionamento, esse segundo pilar, ele é fundamental. Para mim, nesse exemplo, eu ganharia muito mais revisando com mais frequência vigilância epidemiológica do que pré-natal, porque pré-natal eu já domino. E sabe qual que é o grande problema? É que normalmente a gente tem uma tendência quase que inconsciente de direcionar para aquilo que a gente já sabe. Porque é muito mais confortável eu estudar de novo e revisar de novo aquele tema que eu já domino do que aquele outro tema que é mais complicado. Então, toma cuidado com isso. Esse direcionamento, esse segundo pilar, ele é fundamental. Então, estude e revise mais aquilo que você sabe menos, desde que seja um assunto importante para a sua prova. Não perca seu tempo estudando horas e horas e horas. Por exemplo, outro exemplo que eu vi ali na lista do Barreto, cardiopatias congênitas. Quem aí tem dificuldade em cardiopatias congênitas? Eu acho que a pergunta é quem não tem dificuldade em cardiopatia congênita. É um assunto que todo mundo reclama, né, cara? Todo mundo tem dificuldade. Realmente é um assunto chato. Normalmente não é das coisas que a gente vê mais durante a faculdade. É um assunto bem específico. E às vezes as pessoas ficam gastando horas e horas e horas para aprender cardiopatias congênitas. Aí quando você vai ver, nas últimas 5 provas do Revalida, caiu uma questão. Ou às vezes não caiu nenhuma. Qual que é o sentido disso? Então toma cuidado. Estude mais aquilo que você tem mais dificuldade, mas só se realmente for importante para a sua prova. E assim, a questão não é que porque caiu pouco que com certeza não vai cair na sua prova. Não é isso. É que a chance de cair na sua prova é tão pequena que provavelmente você vai conseguir ser aprovado na primeira fase sem precisar ouvir esses estudos, sem precisar ler esses assuntos. E existe muito mais chance de você conseguir a quantidade de pontos que você precisa se você estuda aquilo que tem mais chance de cair. Basicamente isso.